Biali, grande amigo. Prazer, meu irmão. Receber um amigo em casa é privilégio, porque na casa da gente a gente só leva quem a gente quer bem, viu? A casa é sua, você fica tranquilo. A Ana Clara já está aí, nossa produtora, a nossa coprodutora, a Yasmin. Olha, é a mulher da publicidade, duas bambambãs. A mulherada está tomando conta, viu, doutor Biali? Na medicina também. Também? Hoje se forma muito mais médicas do que médicos. Quer dizer, nos advogados não posso nem falar, só tem advogadas. Pelo amor de Deus. Isso não é uma raça, isso é um império. Não, mas você sabe que isso é bom. A mulher é muito mais sensível que o homem. Então Isso é ajuda importante muito, né? que ela tenha esses espaços e tenha reconhecimento das suas competências, porque elas são extremamente competentes. Doutor Biali falou em sensibilidade. Nós já vamos abordar esse assunto, porque eu tenho visto governos verdadeiramente herméticos, fechados, marmóreos, e são verdadeiros governos de redes sociais. O mundo que eles mostram nas redes sociais não é o mundo que as pessoas vivem. Né? Aqui é preto e branco, lá é colorido. Se fosse color de mel, não seria mais efetivo, porque já meteria um compulsório, já acabaria com essa folia logo, já impeachmentaria e nós renovaríamos a frota. Né? Doutor Biali, seja bem-vindo. Obrigado. Em eleições municipais 2024, no nosso portal Notícias de Franca, a sua Folha. Nós temos ouvido todos os prefeituráveis. Doutor Biali tem uma história de vida maravilhosa. Ele construiu a sua história fazendo história. Ele sabe de onde veio e ele sabe o esforço que foi atingir o nome, a nomeada que ele tem na cidade. Você tem um vínculo muito forte com aquilo que virou modismo hoje. Hoje é bonito falar que defende o autista, o TEA. Da Ibope falar que defende as pessoas com deficiência. Conta para mim os seus vínculos com a APAI. Na verdade, eu comecei na APAI como médico, depois me tornei voluntário, médico voluntário. Posteriormente, me tornei diretor, depois me tornei presidente. Quando você começou como médico, que ano que era? Mais ou menos. 1978. A sua formatura? 78. Meu Deus do céu. Nós estamos lá atrás. A maioria dos concorrentes à prefeitura nem tinha nascido. O que eu quero dizer? Estou querendo sedimentar o campo da experiência. É verdade. Aí você estava na APAI, como médico. Naquele começo de carreira, eu precisava do salário que a APAI pagava e eu recebia. E eu disse para a Maria Inês Arquette, que faleceu recentemente, nossa grande amiga, disse assim, Maria Inês, que era a presidente à época, disse, Maria Inês, quando eu melhorar e tiver uma estabilidade financeira, eu vou trabalhar aqui como voluntário. E ela contava essa história e ria, falava assim, duvidei na hora. Na verdade, ele estava dizendo o seguinte, olha o olho do sujeito que é futurista, ó. Você é presidente dessa casa aqui. Espera aí, vamos ver se isso aconteceu. Aí eu comecei a trabalhar como médico voluntário lá e posteriormente ele me chamou para fazer parte da diretoria e um dia o Quioca tinha sido o presidente, terminou o mandato dele. Lá tinha uma certa dificuldade de conseguir os presidentes. A APAI vivia em crise Eles financeira. reclamam de hoje, hein? Não sabe o que foi lá atrás. Vivia em crise financeira e aí eu disse que aceitava e fiz o primeiro mandato. Posteriormente, passado alguns anos... Aí nós estamos nos anos 80. Passado alguns anos, eu fui novamente presidente. Fui presidente mais 2 vezes da APAI de Franca. E, posteriormente, fui presidente da Federação das APAIs. Então, eu queria parar um pouquinho na APAI. A APAI é extremamente importante para a nossa cidade. São mais de 1.300, 1.400 atendimentos por dia. Doutor Biali, você como médico neurocirurgião, você que conheceu a APAI no início, não é? E naquela época ainda se usava a palavra excepcional, né? É verdade. Olha que coisa, né? O depois sofisticou um pouco mais, passou a chamar a pessoa de especial. Né? E hoje, na verdade, a pessoa com deficiência. Com deficiência. Me diga uma coisa, tem alguma coisa assim, algum fato relevante, alguma obra, algum projeto, alguma ação que aconteceu nesse período que você esteve como diretor à frente, falou, Theo, isso aqui eu tenho para mim, que foi um alicerce da APAI para chegar no que chegou? Na verdade, a APAI tinha uma construção que era uma construção pequena e ela não era confortável. As janelas eram vitrôs, que entrava pouco ar, era muito quente. Aí eu consegui, junto ao governo federal, um recurso
eu me lembro claramente, foram R$700 mil à época, que era um Se atualizar isso hoje é uma fábula. Uns 3 milhões. Tranquilo. E aí, com esse dinheiro, nós reformamos toda a PAI. Inclusive, nós precisávamos de uma área para o atendimento da fisioterapia. E lá tinha uma garagem, era um prédio pré-fabricado, e a gente fez da garagem, reformamos a outra ala em que precisava de ser transformada em sala de aula, e fizemos também o consultório dentário, que era uma necessidade. O dentista que trabalha com pessoas com deficiência grave, como é os da PAI, eles precisam de ter um tipo específico de cadeira que contém um pouco ambientação melhor, adequada, equipamentos. Nós temos isso tudo. Foi a grande mudança da PAI. E, inclusive, teve um problema... Quer dizer, começou já tendo que trabalhar na parte de estrutura física, que custava muito caro, sem pensar no pessoal que você tinha que colocar lá, lotar ali. E aí houve até um problema, porque nós começamos isso no final do ano, nas férias, e quando ia começar as aulas ainda não tinha terminado. Nós tivemos que trabalhar muito. E, na ocasião, eu tenho que agradecer o Ari Pedro Balieiro, que nos ajudou com a mão de obra para a gente trabalhar junto. Nós colocamos mão de obra da prefeitura. Nós colocamos mão de obra nossa, e ele colocou mais para ajudar a terminar. Reforçar. Mutirão. Que beleza. Bom, você estava falando, doutor Ubiali, candidato a prefeito pelo PSB. Você está numa coligação, numa federação? Não, é uma coligação. Uma coligação específica. É uma coligação com o Democrata Cristão. O Democrata Cristão. E com o Avante. O Avante e o PSB, que é o seu partido. Isso. O PSB não tem ninguém conhecido. Por acaso o vice-presidente da República é do PSB? O Alckmin é do PSB. Geraldo Alckmin, nosso governador por 4 vezes. Vice-presidente da República. E teve a sua mãozinha aí, teve a sua mãozinha para ele ir para a chapa do Lula para ser vice-presidente da República. Porque nós acreditávamos que a presença do Alckmin daria uma certa estabilidade para o Lula. O Lula é uma pessoa interessante, mas ele, às vezes, faz alguns comentários que a gente fica meio desagradáveis. Meio preocupado. Sim. E o Alckmin é uma pessoa eu acho que ele assistia demais o programa do Silvio Santos, viu? Das inconveniências da Vieira. E aí, o Alckmin é uma pessoa extremamente centrada, muito religioso, uma pessoa que sabe o que quer, como quer. Ele quebrou aquela imagem de radicalismo da esquerda, né? Não, e assim, o Alckmin é uma pessoa tão interessante, olha que fato. Ele veio aqui no lançamento da minha campanha agora. Eu sei disso. E ele veio, era um sábado, ele não estava trabalhando. Sim. Ele saiu de São Paulo, passou por São Carlos e veio até aqui de carro. Olha só. Porque ele não usou nem meio aéreo. Não, ele tem uma estrutura. Ele como vice-presidente, ele pode solicitar o avião da FAB e tal. Claro. Veio de uma forma simples, participou. Isso é dele, né? É dele. Ele é muito sério. Eu tive o privilégio de almoçar e jantar 2 vezes com ele. Eu e a Arlete. Não é a sua irmã, não. Sim, sua minha esposa. Porque a Arlete é a irmã dele, nossa amiga, nossa irmã, e a minha esposa. E a Arlete é o nome raro. Atualmente. É verdade. Então, o Alckmin não mudou nada, é o mesmo cavalheiro, né? Simples. Homem sério. É um médico simples, que se preocupa com a medicina, que valoriza, que reconhece o trabalho que as pessoas fazem. Ele fez... Olha, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Claro. Só em São Paulo, 526. Então, esses poderia ter ido em qualquer município, cidades maiores. Mas veio a Franca. Tá. Aí tem a mão do Márcio França, que você ali, Márcio França, ministro e doutor Ubiali, peraí, Márcio França, ex-governador, ex-prefeito lá de São Vicente, tá? O Márcio França é tão fraquinho que na reeleição dele lá em São Vicente, a disputa de vereadores era de 21 cadeiras. Ele pegou 93,5% dos votos. Olha o que aconteceu. Ele fez 100% da Câmara, isso é inédito. Então, isso é inédito, porque você sabe que nós tivemos o privilégio de junto trazermos o Márcio França à Franca pela primeira vez. Então, olha aqui, Márcio França e doutor Ubiali, você chefiava o gabinete do Márcio França como governador, caramba. É verdade. E o Márcio virá agora, na próxima terça-feira, ele vai estar aqui em Franca. Olha que beleza. Ele vem fazer um trabalho em Ribeirão Preto, onde ele vai... Que na região nossa... ele vai visitar lá dentro do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, o trabalho dele. Depois ele virá a Franca para fazer um encontro com as mulheres empreendedoras. E a gente vai ter a oportunidade de
conversar com ele, almoçar com ele, vai ser um prazer de estar. Você se lembra de memória que ministério que ele está atualmente? Ele está no Ministério da Micro e Pequena Empresa. Olha, isso é importante para você como prefeiturável. O que nós podíamos utilizar essa sua influência, sua amizade pessoal com o Márcio para a nossa região, doutor Biali? Provavelmente vai já anunciar aqui que vai abrir um escritório aqui em Franca do Ministério da Micro e Pequena Empresa, e com isso a gente vai poder ter acesso àquele financiamento para micro e pequena empresa feito pelo Ministério, que tem um prazo de carência grande e um prazo de pagamento muito maior, com juros muito baixos. Os microempreendedores individuais que passam de 30 mil atualmente em Franca, olha que absurdo. Absurdo no sentido mais assim louvável. Porque se você não tem mais carteira assinada, quem tinha carteira assinada é o moço da cadeirada lá, que levou a cadeirada. Aquele enrolador, aquele coach. Estou falando publicamente, eu estou falando. Aqui como quem faz o podcast, não é o doutor Biali. As verdades vão aparecendo. Ele mostrou uma carteira. Só que aqui em Franca não adianta mostrar carteira. Essa época já foi. Então, se nós tínhamos mais de 30 mil sapateiros, hoje nós temos mais de 30 mil microempreendedores individuais. Eu quero a sua palavra para esse público. E exatamente porque alguns têm falado comigo, o doutor Biali está do nosso lado. E exatamente isso que o ministro Márcio França vem aqui para assegurar que em Franca terá uma atenção especial e nós vamos incentivar mais ainda, não só os que já têm as suas microempresas montadas, porque esses terão apoio do financiamento. Parque, terão apoio do Parque Tecnológico e que vai ajudar nos financiamentos, vai ajudar na organização das micro e pequenas empresas para exportação. Nós vamos criar aqui uma agência municipal de exportação que vai trabalhar junto com a Apex, que é do Ministério do Geraldo Alckmin. Porque o Geraldo Alckmin, além de ser vice-presidente da República, é ministro da Indústria e Comércio. Então, quer dizer, ele trabalha com o desenvolvimento do país. Então, nós teremos essa agência municipal vinculada à Apex, que é dentro que é cuidar de uma agência específica de exportação. Exatamente, porque Franca tem perdido essas oportunidades. Quando fala que o orçamento de Franca é baixo... Um instante só. Eleições municipais 2024, aqui em Notícias de Franca. Doutor Biali, médico consagrado na nossa cidade, na nossa região toda. Ele já foi deputado federal. Ele está falando conosco sobre as suas propostas de governo. E nós estamos falando agora especificamente da necessidade do fomento financeiro. Que de conversa o povo está porra aqui. Não adianta. Precisamos de praticidade, execuibilidade. Doutor, esses mesmos microempreendedores, o pequeno empresário, o de pequeno porte, ele tem um problema de burocracia. Você manda uma pessoa comum escrever um ofício, você já viu o tamanho do orifício? É um BO. As pessoas não conseguem escrever um ofício. Imagina preencher toda uma documentação eletrônica sem o mínimo de curadoria, de tutela digital. É isso que você está propondo? Isso, na verdade, não só isso também. É fundamental. Mas é fundamental que eles saibam que ele tem esses recursos para ter acesso. Porque a maioria e que vai poder usar com o apoio da agência municipal que você vai criar. Porque ele nem sabe que isso pode acontecer. Eu fui participar de uma entrevista num outro órgão de comunicação de Franca e eu explicando sobre saúde, sobre o programa de saúde da família, sobre o atendimento que eu chamo, no nosso programa, a gente chama de saúde na hora, em que você vai resolver muito rapidamente os problemas do paciente, porque ele vai ser avaliado e já terá um protocolo, e o próprio primeiro médico que atendeu já pede os exames. Quando é encaminhado para o especialista, e quando é necessário, e for encaminhado para um especialista, ele já vai com os exames na mão. O que ganha tempo, não fica indo para um lado e para o outro. Quando eu perguntei... quando você foi perguntado... Quando eu falei disso, o entrevistador disse assim, mas se é tão simples assim, por que não é feito? Eu respondi, olha, você não tem que perguntar isso para mim, não. Tem que perguntar para quem não está fazendo. Exatamente. Porque é assim. Porque aqui no Brasil é o seguinte, a gente pode complicar, para que facilitar?
E muitos usam esse axioma porque são incompetentes. Exatamente. Os arrogantes são incompetentes. Você vê, por exemplo, o nosso prefeito atual, ele fala que gasta 37% com saúde. E gasta. Não estou discutindo isso. Só que, na verdade, ele gasta porque ele não pega o dinheiro do governo federal que poderia pagar essa conta. Por exemplo, no Saúde na Hora... Não pega? Não. No Saúde na Hora... Não, no Saúde na Hora, você tem um programa do governo federal que chama Programa Mais Especialista. Certo. E esse programa Mais Especialista, quando você atende essa pessoa, do jeito que nesse sistema que eu estou propondo, e que tem uma resolução em até 30 dias, em alguns casos até 60 dias, que tem esses casos... Que é um prazo médio, razoável. Você recebe todo o custo dessa consulta do governo federal. Porque é um programa específico do SUS. Isso desafoga os cofres municipais. Você não atende o problema do paciente. Você pode usar esse dinheiro em outras coisas da saúde. Da saúde. Então, é a mesma coisa quando você coloca raio-x, que são analógicos, quando hoje ninguém mais usa isso, tudo digital. Claro. É como se você estivesse pegando filme em máquina de fotografia para poder... Uma vez escondido atrás das cortinas do estúdio para revelar o filme, correndo o risco de contaminação. Isso é o que acontece hoje nos pronto-socorro. 2024. Meu Deus do céu. Então, e lá não tem uma tomografia. 30% dos pacientes que vão para a Santa Casa ficam esperando vagas, já se resolveria no pronto-socorro, inclusive evitando que a doença piorasse. Por exemplo, você tem um AVC, você tem uma dormência, tá? Um derrame, como o pessoal chama de derrame. Você faz a tomografia, vê que é isquêmico. Começa a fazer reperfusão, que é um medicamento que você dá na veia. A pessoa começa a recuperar. 2, 3 horas. O que ela pode evitar quando ela é feita incontinente? Ela tira o coágulo que está fechando e o sangue volta a passar. E impede consequências dramáticas. Não, aí a pessoa que estava paralisada volta a mexer. Olha que maravilha. E não tem custo de fisioterapia, de fonoaudiologia, de TO, que tudo Mas não teria que ter dentro, por exemplo, de um pronto-socorro, na parte de emergência, não teria que ter um homem da sua formação técnica? Não, um clínico geral pode fazer? O clínico faz porque ele precisa só ter o diagnóstico. Só o diagnóstico. Tendo o diagnóstico, é um AVC isquêmico. Olha o horário, tem que ter até 4 horas para aplicar esse medicamento. Correto. Mas é um tempo razoável. Quanto mais cedo se aplicar, melhor é o resultado. E você evita da pessoa ficar paralisada. Mas evita Peron? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não, porque aqui em Franca eles complicam as coisas. Eles complicam porque o atual prefeito ele já foi secretário da Saúde por 8 anos no governo Sidney Rocha. Ele teve um mandato encerrado em 2016, 4 anos. Já são 12. Ele agora está completando mais 4 anos. Em 16 anos ele não resolveu o problema da saúde. E nem vai resolver. Ele não gosta. Tem algumas coisas que o nosso prefeito atual não gosta. Ele não gosta nada que se envolva com saúde. E se ele puder, ele passou, na época do governo anterior que ele teve, ele passou a saúde de Franca, que era plena, para semiplena. Porque aí ele fala agora, não, internação é com o Estado. Por quê? Porque ele passou para o Estado. Claro, ele não quis administrar. Ele não quis administrar. O administrador que abre mão de administrar, ele merece continuar administrando uma cidade do porte Franca? É por isso que eu me apresentei como candidato e eu achava que eu tinha já encerrado essa missão de candidato. Eu achava que eu tinha sido deputado 2 vezes, tinha sido secretário de Estado, que pouca gente sabe. Claro. E eu falei, não, está tudo bem, já cumpri o que eu tinha que cumprir. Mas eu vendo aí as pessoas esperando vaga no pronto-socorro, esperando vaga... Casa. Uma eletiva, pelo amor de Deus, há 3 anos. Assim, uma urgência. Mas o que me tocou mais foi a urgência, porque a pessoa está lá. Eu tenho aqui agora, Sueli Vilela, vou citar o nome, foi reitora da USP, está me pedindo aqui que a tia dela faz 3 dias, que tem 88 anos, faz 3 dias que está no pronto-socorro, sangrando. Meu Deus do céu. E esperando uma vaga na Santa Casa. Está aqui no meu celular. Mas eu quero abordar esse assunto com você, que ele é muito forte. Olha só, eleições municipais 2024, doutor Marco Aurélio Biari. Ele é neurocirurgião, já foi deputado, secretário de Estado e já presidiu o PSB, é uma das figuras mais importantes hoje do cenário político, não é em âmbito de Franca, em âmbito regional, em âmbito nacional. Doutor, como resolver esse BOzão que vocês têm aí? Você está na sua mão, você que está me vendo agora, assistindo a essa entrevista, esse podcast com o doutor Biali, candidato a prefeito número 40. Olha só, não tem solução.
A Santa Casa é a responsável por não ter vagas? Não, a Santa Casa tem um contrato e ela segue o contrato dela. Se você fizer o Reforçus municipal, que já teve, nós... O Reforçus não é federal? Não, o Reforçus existe o estadual, existe o SUS, Sim. o Reforçus estadual e tinha o municipal. Sim. Quando você tinha o municipal, você pagava para o atendimento da Santa Casa. A Santa Casa atendia. Tá. Agora, atualmente eles não fazem isso, até porque eles têm a própria preocupação da sobrevivência da Santa Casa. Sim. Se eles começarem a atender muito... A Santa Casa começou a pensar como empresa. Como empresa. Nós somos Santa Casa empresa. Nós queremos vender serviço. Querem vender serviço. Aí, o que acontece? Se você quer resolver a fila de espera, a prefeitura tem que comprar essas vagas, que chama Reforçus municipal. Sim. Você faz uma vota, os vereadores têm que aprovar. Sim. Aprovou, você paga e resolve o problema. E tem que ser feito assim. O Estado de São Paulo tem feito a parte dele no Reforçus? Ele tem um Reforçus estadual que está fazendo essa parte. Fazendo. Mas ele não consegue aumentar. Ele faz com que a Santa Casa possa atender, porque só o SUS não cobre os custos da Santa Casa. Aí o Reforçus estadual ajuda a cobrir esse custo. E você precisa do Reforçus municipal para resolver o problema da fila de espera. Então vamos lá. De forma direta, doutor Biali, candidato a prefeito de Franca. Solução, então, imediata para os principais casos que demandam internação, não tem como adiar. Reforçus municipal. Municipal. A prefeitura paga pela internação. Não acredito que qualquer vereador de qualquer tendência ideológica vote contra. Eu não acredito nessa hipótese. Não, a gente não pode. Vida humana é vida humana. Vida humana. Doutor Biali, então nós temos... eu não vou abordar aqui questão de falsos médicos, essa matéria está sub júdice. Eu não vou abordar aqui muitas mortes que ocorreram no mandato anterior do ex-prefeito. Não vou poupar vocês desses argumentos. Então, na saúde, nós temos muitas mortes e nós temos os falsos médicos até hoje que não estão esclarecidos para a população. E eu quero saber o que vai acontecer com a ex-secretária de saúde. Eu quero saber o que vai acontecer lá na ponta dos processos penais. Isso aí me parece que pode dar, inclusive, reclusão. Reclusão é xadrez. Sol nascendo quadrado. Diria um amigo meu que é o xixilindro. Eu quero saber se vai ter delação premiada. Mas tocando aqui para frente, nós temos a educação. Dá para melhorar a educação? Muito. Nossos índices educacionais caíram nos últimos anos. Nossos professores se sentem desmotivados, impossibilitados de ensinar. E hoje, as crianças vão até para a faculdade, os adultos e adolescentes, sem saber português e matemática adequadamente. Só 47% deles sabem disso. Então, é muito pouco. Você precisa ensinar português e matemática. É o básico. Depois, os outros você complementa. Claro. Para isso, você tem que, primeiro, ter uma escola agradável, climatizada, uma escola boa. Segundo, valorizar o professor. Como é que você valoriza o professor? Pagando direito. Não tem outro jeito. E você tem que valorizar boas condições de trabalho e valorização financeira, dinheiro. Dinheiro. E fazer um plano de cargos e salários para você poder fazer isso. Você, fazendo isso, você já dá a ele a sensação de que o trabalho dele está sendo reconhecido e ele vai melhorar ainda mais esse trabalho, porque você vai dar a ele também oportunidades de aprimorar esse trabalho. Eu nunca me cansei de elogiar a nossa escola, o nosso ciclo infantil. Sempre foi um exemplo. Eu acho que precisa repercutir e reproduzir isso nas outras esferas dos outros ciclos básicos do ensino fundamental. Olha, eu valorizo muito a educação porque, assim como você, claro, nossa escalada social se deu pela educação. Pela educação. Nós dois somos exemplos vivos. Meu pai e minha mãe principalmente. Nossa, Terezinha das Neves, o Biali, me chamava de filho. Você não vai nem ficar com ciúme, porque é verdade, né? Chamava de filho e eu a tinha como mãe. Amor eterno. E ela dizia, estuda, senão você não vai virar nada. Esse critério que os italianos e os portugueses tinham no início, que trouxeram para cá, ele desapareceu. Hoje as pessoas pensam, vou jogar bola, vou ser artista, tá, tudo bem. Vou ser criador de joguinhos. Se você tiver talento para poder fazer isso, dá certo. Deus abençoe. Se você tiver talento para ser um artista, ótimo, mas você precisa, mesmo para ser artista e para ser jogador de futebol, tem que ter
o mínimo que é saber bem português e matemática, até para dar uma entrevista, até para você poder gerir o recurso que vai entrar na tua vida. Porque tem alguns jogadores de futebol aí que ganham fortunas e perdem essas fortunas porque não foram preparados para isso. Não tem nada, não entende nada de gestão. Exatamente. Nada. Isso é gestão, administração. Isso. É uma das coisas que a gente vai colocar. Tem algumas coisas que a gente quer colocar porque a gente quer escola de tempo integral. Mesmo? Essa história para todos Mas isso os é alunos. viável? É viável. Escola de tempo integral no município de Franca. Isso é viável? É viável. Nós temos recursos para isso. É aqui, eleições municipais 2024, no seu portal Notícias de Franca, a sua folha. Viável? É viável. A educação está devolvendo dinheiro para o governo federal. Não é possível. Não é para o Silvio! Não é para o Silvio. Mas além Ana Clara está rindo e a Yasmin está fazendo carinha de sorriso. E é verdade. Não está devolvendo dinheiro. Está devolvendo. Não, aí eu voto para o Xingu. Na verdade, assim, o nosso administrador atual, que não tem, que eu digo assim, todas as pessoas falam assim, Biali, mas seu plano de governo está muito interessante, mas ele dá para fazer? Eu falei, dá para fazer. Porque o que está faltando aqui é gestão. Gestão. Não é congestão, como falava antigamente. É gestão porque mesmo. Congestão o cara começava até a vomitar. É saber aplicar os recursos que tem e buscar os recursos que faltam. Sim. Quando você fala que o orçamento de Franca é baixo, porque não pega esses orçamentos. Você que dobra esse orçamento quando você vai buscar esses recursos federais. As transferências de todas as áreas. Transferências que são necessárias. E você começa a poder aplicar dinheiro em outros setores que você não está aplicando porque não tem nesse momento. Você diz assim, não, Franca tem um orçamento baixo. Tá. Mas Franca não consegue liberar loteamentos. Para você conseguir uma autorização de construção, demora meses para você ter autorização. Para acontecer uma BITS, tem gente querendo mudar, com prédio pronto, grande, quase 5 mil metros. Tudo travado na prefeitura. Não tudo consegue travado. uma BITS para isso. Travado. Então, como é que você quer ter uma arrecadação boa se você não deixa a economia circular? Quer dizer, na verdade, o município está atrapalhando o cidadão. Está atrapalhando. E aí, o que o cidadão faz? O que todo mundo faz. Você acha que dá para substituir atrapalhar por trabalhar? Ah, sim. Esse é o adjetivo adequado. Não é? Tem que trabalhar. Vamos mudar o verbo. Que é quase que atrapalhar verbo, vai ser trabalhar. Olha que adjetivo, bom. Porque é uma qualidade. Qualidade. Só que a qualidade atual é tão ruim que, se você fazer virar um verbo, não vai ter que conjugar no passado. É verdade. Se você quiser o subjetivo, atrapalharia. Só que aqui nós falamos de trabalho. Muito bem, doutor Biali, uma campanha hoje, ela não é fácil de fazer, porque mudou muito o figurino. Não se consegue fazer um bom comício, debates são muito poucos, os podcasts têm ajudado, os cortes que se fazem na rede. Como é que você está conduzindo a sua campanha para as pessoas conhecerem o seu plano? Porque o seu plano não é interessante, é mais do que isso, ele é viável. Nós temos tentado usar as redes sociais. Sim. Porque nós temos 3 partidos, mas desses 3 partidos... Quem está na linha comigo é o Paulinho Salmazo, que é ex-aluno da Terezinha das Neves Biali, a mamãe nossa mamãe querida, o doutor Biali, e da finada Zezé. A Zezé tivesse aqui, você saberia de quem seria o voto. O Paulinho já me falou que vai votar 40, viu? Isso é certeza. Obrigado, se tiver 2 votos... Não, 3, né? 3. Eu não posso falar mais nada, não vai. Então, o que nós estamos fazendo é usando a rede social, porque nossos partidos não têm tempo, fica até impressionante. Assim, eu digo para todo mundo que é uma luta de Davi contra Golias. Sim. E temos 2 Golias. Sim. Não é um só, não. Sim. Os 2 com muito tempo de TV, claro. E uma propaganda que parece que tudo está bem. Mas você preste atenção. Quando se fala de saúde, fala de construção na saúde. Não adianta ter construção se você não tem o especialista, não tem um médico para atender. Isso é fundamental. Você tem que ter. Hoje demora meses para conseguir uma consulta com o ginecologista. Isso é um absurdo. Para fazer um exame mais especializado, demora meses também. Então, tem que resolver esse problema. Tem um pessoal aí que está louco para ouvir a sua palavra como prefeiturável. Você começou a campanha depois de todo mundo. O que aconteceu? Na verdade, o pessoal já estava na rua, já tinha feito pré-campanha, já estava com o material pronto, você chega e fala, eu sou candidato. Praticamente 15 dias de campanha. E isso aconteceu porque as pessoas viram os candidatos que se apresentaram e começaram a me procurar, dizendo, Biali, você tem que entrar nessa campanha.
essa eleição é para você. Nós precisamos do seu perfil, dessa experiência que você tem como médico, de cuidar das pessoas. Ex-deputado federal, secretário de Estado. Venha, se apresente, porque nós queremos votar em você, não vemos alternativa nas que estão aí. Eu não quero que continue quem está e não quero que esse que se propõe a ser. Não me interessam os dois. Sim. E aí nossa opção é você. Eu fiquei muito tocado com isso e foi acontecendo, e foi aumentando. E aí a cabeça do seu partido, a partir do presidente, do vice-presidente, falou, vai. Não, na verdade, o próprio candidato chegou para nós, que era o Marcos Ferreira, falou, Biali, essa eleição é para você. Então faz 15 dias que a gente começou a campanha. Mas isso daí, mas como é que você me explica? Numa campanha tão curta, chegou atrasado, quase um retardatário na campanha, mas dentro da lei, claro, dentro da lei, tudo aprovado, registrado no TSE. Como é que você consegue, numa campanha que tem 9 candidatos, você já está em terceiro lugar, colado no segundo? É porque esse sentimento é da cidade. A minha candidatura, é uma onda ao Biali. É uma onda. Eu, na verdade, tinha entendido que minha missão como candidato já tinha sido encerrado. Estou com 74 anos, faço 75 agora, dia 7 de outubro. Falei, não, já cumpri minha missão. Mas aquele foi me tocando, e quando eu vi essas mortes esperando vaga na Santa Casa, na UPA, no pronto-socorro, eu disse, gente, isso não é tolerável. Não. Quando eu via uma fila que era de 13 mil esperando cirurgia eletiva, subir para 15 mil, falei, gente, onde está com a cabeça esse gestor? Então, foi a partir disso, como um sentimento de médico, que eu falei, não, eu tenho como resolver isso. Procurei saber, achei a solução, falei, não, a solução está aqui, vamos resolver. E aí você nasceu para cuidar de gente? Nasci, sou filho mais velho de 9 irmãos, e como filho mais velho, você sabe que a gente é um cuidador. O mais velho cuidava dos mais novos. Isso, o cuidador é assim. E o médico é isso? O médico também. Eu, desde pequeno... Houve uma época, até eu conto isso muito nas igrejas que eu vou, eu frequentava a tenda. Do Paulo Portes, na Homero Alves. Não, quando era lá na estação ainda. Tinha uma tina lá na estação. Você subia Francisco Marques, primeira rua, você andava direito. Tinha mesmo. Ali. E a minha avó se converteu. A tenda, minha gente, é a igreja evangélica do Quadrangular, do Evangelho Quadrangular. E aí a minha avó ia, e eu era o neto que ela tinha disponível para ir levá-la no culto. E ela só ia comigo. E eu ia 2, 3 vezes por semana dentro do culto, nos finais de semana. Eu sabia os hinos, né? Sim. Glória, glória, aleluia. E eu gostava muito. E todo mundo dizia assim, e eu sabia ler a Bíblia. Ela não sabia ler, eu lia a Bíblia para ela e tal. Aí eles falam assim, o Marquinhos vai ser pastor. Eu falei, não, vou ser médico. Você viu? Um cuida de almas, outro cuida de vidas, e os dois cuidam da suprema criação de Deus. Exatamente. Coisa linda. E um prefeito não é tudo isso? Um prefeito não é um bom pastor, não é um bom padre, não é um bom líder religioso, ele não tem que ser um bom economista. Não, eu falo isso. Eu falo que quando você vai cuidar das pessoas que em situação de rua, se você não der religiosidade para elas, não ensinar a autoestima, valorizá-la como gente, ensiná-las a cuidar de si mesmo, a cuidar de uma casa, a botar ela para varrer a casa dela, a cozinhar a própria comida, não adianta você fazer um restaurante e dar comida para ela. Mas espera aí, quer dizer que você vai passar a mão na cabeça desses moradores de situação de rua aqui? Não, pelo contrário. Eu vou... Porque esse é um problema na cidade. A primeira coisa que eu vou fazer, primeiro quero deixar claro uma coisa. Você vai pagar a passagem para eles irem embora de Franca? Para aqueles que morarem fora, que quiserem retornar para casa. Sim, não vou obrigar ninguém. Sim. Acho que a gente tem que absorver as pessoas que chegarem e que quiserem ficar na nossa cidade. Por exemplo, eu sei que o Centro Pop não funcionou. Espera um pouquinho só, nós temos quantos minutos ainda para nós falarmos? Nós não podemos ficar o resto até o dia 6 aqui, hein? Até o dia 6, porque dia 6 é proibido fazer qualquer tipo de publicidade, de entrevista. Faltam 10 minutos, faltam 10 meninos para 5 mulheres e 2 homens. Vamos lá. Então, Centro Pop. O Centro Pop não funcionou. Isso é um abacaxi. Era uma ideia interessante, vamos dar comida para todo mundo, tal. Mas o que ele fez? O grande problema do Centro Pop foi aglomerar as pessoas num ponto só. Sim. Isso aí foi problema, que as pessoas começam a morar... Me fala uma coisa, mal comparando, será que não transformaram o Centro Pop no Bom Prato?
Não, porque o Bom Prato tem Bom Prato não tem banho, né? Não tem. E outra coisa, Desculpa, eu estou fazendo isso. Esse cinismo é para discutir. E a pessoa paga. O Bom Prato é um bom programa. Maravilhoso. A pessoa paga o seu. Você consegue mais um Bom Prato? Eu consigo mais 4. 4? Gente, anota aí. Não. Pera um pouquinho só. Está prometido. Mais 4 Bom Prato. Você está falando. Da cidade. Não, você está falando. É verdade. Gente, nós vamos cobrar o doutor Bialy. Pode cobrar, porque isso é da minha característica. Quando eu falo uma coisa, eu faço. Eu já peguei várias instituições quebradas, sem dinheiro para pagar, com contas presas, como a Federação das APAES. Não me enrola. São mais 4. São mais 4. Não estou te enrolando. Não, você não me enrola, não. Já tem um e mais 4 que ele tudo que ele pegou para fazer, ele fez. Ele está dizendo isso. Então podemos... Pode confiar. Não, eu vou ter que mudar o meu lugar de tomar café da manhã. E é bom que nós ficamos sabendo quem é o povo que precisa. Vai lá, quem precisa. E não é só gente de rua, não. Tem famílias, aposentados, pessoas que trabalham no centro. Se ele compra remédio com o dinheiro da aposentadoria, ele não sobra dinheiro para comer. Então ele precisa ter um lugar que coma bem e barato. Hoje, cada vez, o povo está mais envelhecido, porque, graças a Deus, estamos sobrevivendo. Claro. Então é bom, mas tem que ter um cuidado, não só do Bom Prato, mas um cuidado também em casas de repouso, que possa colocar a pessoa idosa, que não tem quem possa cuidar dela. Precisa dar dignidade para essa pessoa. Mas volta então, para você concluir, a questão do Centro Pop. Então, o encaminhamento é de humanização. Humanização total. O Centro Pop, me pergunta, vai fechar? Ele vai fechar porque não vai ser mais necessário. Sim. Por que vai fechar? Porque eu vou pegar, vou fazer um censo, cada um dos indivíduos, porque eu vejo na pessoa, eu vejo as pessoas como seres humanos. Claro. Então eu quero saber qual que é o problema que essa pessoa tem. Eu quero fazer um diagnóstico. Sim. Se ela tem problema de drogadição, ela vai para uma internação voluntária ou compulsória. Sim. Se ela tem problema de alcoolismo, ou ela vai para uma internação para fazer desintoxicação, ou ela vai para o AA, ou para uma igreja para poder apoio. Tem muitos programas alternativos. Isso. Se ele tem problema de polícia, está roubando e tal, isso vai para a cadeia. Sim, bandido é bandido. E se ele está na pobreza extrema e é momentânea, eu vou ajudar ele a recuperar a sua competência. Só que isso começa por coisas simples. Primeiro, não vou juntar todo mundo num lugar, cada um vai ter a sua própria república, moradia, eles vão morar junto. Agora, eles vão tomar o seu banho, eles vão cuidar da sua casa, varrer, passar, limpar sua casa, eles vão ter autocuidados, né? Como cortar cabelo, essas coisas tudo, como todo mundo. E vão ser motivados a trabalhar. E mais do que isso, eles vão frequentar, por exemplo, cultura, vão para religião, eles vão para um teatro, uma música, tal, o esporte, para eles se sentirem envolvidos. E finalmente eles vão para o trabalho. A gente vai profissionalizá-los, vamos dar dentro daquilo que eles tiverem competência. Mesmo aqueles que têm problemas mentais, eles têm uma certa competência de trabalho em algumas áreas, e a gente vai trabalhar isso. Na verdade, o que está acontecendo é que colocou na assistência social muita coisa que é da própria saúde. Foram muitas pessoas, fecharam muitos hospitais psiquiátricos. Então tem muita gente na rua que é um problema psiquiátrico. Outros são problemas psiquiátricos porque brigou com a família, ou porque está totalmente desorientado, está deprimido, não quer conversar com ninguém, então vai para a rua. Então não a gente tem que fazer um diagnóstico e ir rápido. Então, rapidamente, eu vou tirar todo mundo da rua. Se o prefeito Bialy conversar com transparência, a população vai entender. Não, e tudo vai ser explicado. Conversa clara. E tudo vai ser explicado. Vai proibir secretário de dar entrevista também? Não, lógico que secretário, o senhor vai ter que pedir sua bênção para dar entrevista? Para fazer esse plano de governo, saber se eu deveria ser candidato ou não, eu visitei o Centro Pop. Fui lá. Cheguei lá, a moça me atendeu muito bem, eu sou uma pessoa conhecida, chama Karina e tal. Aí, quando eu falei assim, eu queria saber quantas pessoas você atende aqui. Que ela me falou, doutor, o senhor vai me desculpar, mas eu não posso dar essa informação. Acho que a minha secretária que vai ter que falar com o senhor. Claro. Aí eu falei, tudo bem. Ela falou, vou ligar para ela. Ligou, tal. Tudo resposta. Bem em termos, tá? Porque se está tratando de serviço público e uso de dinheiro público. O doutor é muito elegante. E aí a secretária disse para ela, não é comigo, é no gabinete. Só o gabinete pode dar essa informação. O gabinete. Falei, isso vai persistir? Não, isso é um absurdo. Eu falei para a menina, eu sou um cidadão. E mais do que um possível candidato a prefeito, eu sou um cidadão. Cidadão, antes de tudo. Doutor Bialy, nesses momentos assim finais, existe a preocupação
A gente fez de conta que falou porque a culpa não é sua, nós estamos tentando dirigir aqui de uma conversa tranquila, a mais informal possível. Estou tentando traduzir as urgências. A eletiva. A eletiva não passa a ser uma urgência de ordem pessoal. Estou na fila há 1 mês, há 2 meses, há 1 ano, há 2 anos. Não chega um ponto que aquilo me transtorna. Opa, a culpa foi minha. Também já derrubei água aqui, por isso que é bom ao vivo. Doutor, me fala. Chega um ponto que a eletiva, ela não passa a ser um problema sério para o paciente? Não, na verdade, a eletiva até o dia que ela se torna de urgência. De urgência. Às vezes a pessoa tem um problema que... Eu não quero te molhar, doutor Bialy, peraí. Tem um problema o cara estabanado é bom, viu? Tem um problema que tratado dentro do programa de eletivo, é uma cirurgia tranquila, não tem complicação, não toma nem antibiótico, porque é tudo feito com asepsia, tudo bem Algumas técnico. podem ser feitas até fora de hospital. Pode. E aí, o que acontece quando você não faz? Primeiro que a qualidade de vida da pessoa vai ficando pior. Vai melhorar, tá com sim, dor, claro, inverte. Com gasto de medicamento, se é problema de catarata, não consegue enxergar, não consegue trabalhar, não consegue ler, não consegue ir numa igreja. Não, a gente tem que tratar dessas pessoas. Socialmente aniquilado. Tratar. Então, na minha opinião, não existe fila de eletiva, ela tem que ser eliminada. Dá para, na sua visão de médico, de administrador, você dirigiu a Federação das APAES, não é? Quantas APAES estavam ali sob o seu comando? 303. Não é fácil. Imagina isso em número de população assistida só de PCDs, ficando só aí. Doutor, diga uma coisa para mim. Você acha que dá para zerar essa fila de verdade em 1 ano, 2 anos? 1 ano, não. Uns 2 anos. 2 anos. Metade de um mandato. Metade de um mandato. Até porque a gente vai estimular muito pela Santa Casa, e a Santa Casa, eu já conversei com o pessoal da Santa Casa, eles estão disponíveis para fazer esse trabalho por um custo bem mais acessível. Adequado. Já conversei com outras instituições que também não estão aceitando fazer hoje, não tem como fazer, mas que estarão dispostos a fazer com você à frente do trabalho. Disso, porque são colegas e eu uso um pouco da amizade que tenho e do trabalho que eu sempre fiz. Esse é o tal de network. Network. Tem que falar com os amigos, né? Então, agora outra coisa, doutor, encerrando. Será possível, se tiver que usar hospitais, pontos de apoio na área da medicina, para baixar essa fila, vai usar sem preconceito? Sem preconceito e mais. Nós vamos fazer funcionar o chamado Hospital do Além, que é um hospital que está pronto. É o IMA. É o IMA. Sei. Ele tem lá, dá para chegar a 60 vagas e vamos fazer isso. E nós vamos construir o Hospital da Mulher, naquele antigo esqueleto em frente à Chevrolet. Ali, nós vamos levar toda... Mas a Casa da Mulher não foi fechada nessa gestão? Foi fechada pelo atual prefeito. Mas a Casa da Mulher foi fechada. Mas tá faltando, você sabia? Mas está faltando vaga para ginecologista, está faltando... Não tem... Ele, em vez de resolver o problema, quando você é um bom administrador, quando você tem um lugar que não está funcionando bem, como ele alega que não funcionava bem, você melhora e resolve o problema e coloca e resolve o problema da população. Quer dizer que se todo mundo estiver furando o semáforo vermelho, você tira o semáforo, é isso? É isso. É mais ou menos isso. A solução dele que ele fez. Alexandrino. Então, nós vamos fazer o Hospital da Mulher. Com esse Hospital da Mulher, além de resolver, ter lá ginecologista, obstetras, psicólogos, pessoal especializado num espaço para atender a mulher com toda a confiança e segurança. Certo. Ele vai desocupar na Santa Casa cerca de 100 leitos e 4 salas cirúrgicas. Então, só isso vai quase que... O desafogo enorme para a Santa Casa. 1/3 do tamanho da Santa Casa vai ser resolvido só com essa término rápido, que eu vou terminar no primeiro dia do seu mandato. Meu mandato. Eu já vou começar a limpar o prédio ali, porque eu não vou esperar nada. Aquele prédio eu vou... Dar utilidade a ele. Utilidade de saúde. De saúde. Encerrando de vez... Agora, consegue resumir para mim, nos 30 segundos, a sua visão sobre o Hospital Estadual? O Hospital Estadual é uma conquista da cidade. A cidade vem lutando para isso, o que o Gilson chama de Hospital das Clínicas, né? Uma pessoa humana consegue ter mais de um pai na hora da concepção? Não, mas aqui o hospital tem. Eu queria só esse esclarecimento, aproveitando a sua presença aqui como médico, porque no meu pouco conhecimento é pai demais. Deixa eu falar um negócio importante do Hospital Estadual. Sim, importante. Construção de prédio é uma coisa. Nós temos lá o esqueleto parado há muito tempo. Várias construções ficam no esqueleto. Você encontra na cidade muito. Claro. Agora, o importante não é só construir, é fazer funcionar. Fazer funcionar. Como médico,
E como prefeito de Franca, eu vou fazer o hospital estadual funcionar. E se tiver que enfrentar a licitação nacional e internacional, para você não será problema? Nenhum problema, estou acostumado com isso. Cumpra-se a lei em benefício do povo. Doutor Biali, você está então com o Democrata Cristão, você está com o Avante e com o PSB. Quantos candidatos a vereador? 32. 32, é um time bom, não é? Eu torço para que tudo transcorra bem e que não precisa cumprir 100% do que você prometeu. Você cumprindo 101% já estará ótimo. Vai ser 102. 102, 140. Doutor, 140. Eu fico muito feliz. Boa sorte na sua campanha. Obrigado. O seu vice é o Gilson de Souza Júnior, colega advogado, atleta, tem uma bela formação também no campo jurídico e na área social e esportiva. E também tem conhecimento de gestão. Pretende usar o vice? Sim, vice meu será um secretário. Tem que ser vice e trabalhar. Tem que trabalhar, não adianta ficar parado. E também quero ter secretários competentes e que sejam reconhecidos pela população. Tá. As pessoas... E que quando estiverem falando, não derruba o copo d'água em cima do entrevistado. Tá certo. Doutor Biali, boa sorte. Estamos fechando eleições municipais 2024 aqui no Notícias de Franca. É isso mesmo, a sua folha. Você está recebendo aí, à sua disposição no stream, mais um podcast com Doutor Biali 40, candidato a prefeito de Franca. Muito bem, muito obrigado. A democracia se faz assim, vivendo-a, praticando, dialogando, despertando a crítica e ouvindo você, ainda que à distância.